próximo assunto nosso é empreendedorismo social. Tá? A gente está indo aí para as últimas palestras da nossa jornada e a gente não pode deixar de falar de empreendedorismo social. Quem vem agora é o Danilo, tá? O Danilo vem conversar com a gente e depois do Danilo a gente vai ouvir a Roberta Kise, que vai falar sobre afroempreendedorismo. Erivel, é um tema super importante o nosso empreendedorismo social. Introduza o nosso convidado aí para nós, por favor, e a gente sai e o Danilo fica. Eu até comentei um pouquinho antes aí, já não me lembro mais na fala de quem, com tantos palestrantes, mas eu comentei que a diversidade no país, né, a gente começou a falar muito em diversidade a partir do ano 2000, 2005, e agora em 2020, que a gente já está com o século bem andado, nós falamos muito sobre diversidade, diversidade de raça, diversidade sexual, diversidade de gênero também, e isso, de certa maneira, tem favorecido, né, a criação de negócios na área social, né, ou negócios feitos para a área social, ou negócios produzidos pela área social. Então, Danilo, seja bem-vindo a essa live, a essa gigantesca live que o Top de Gestão está fazendo. A live é tão longa que o YouTube, o Facebook, com 8 horas, encerrou a live, não tinha mais como continuar. Mas eu queria que você, então, falasse sobre essa questão aí do social no empreendedorismo. Fique à vontade. Perfeito, gente. Obrigado. Queria agradecer todo o pessoal que está acompanhando isso, né? Esse grande evento durante o dia todo, muita gente inspiradora, referência. Obrigado, Nascimento, todo mundo que está aí nos bastidores, Serivelto, Fabiano, todo mundo que está dando esse apoio. Obrigado por poder fazer parte, né, disso. Sou o Danilo, sou gestor de projetos sociais há 15 anos, sou empreendedor social e hoje trabalho especificamente como consultor para o terceiro setor. Então, acompanho empreendedores sociais que querem atuar diretamente ou de forma especializada dentro do ambiente de associações e fundações. Então, esse é o meu trabalho hoje em dia. Eu faço isso através de treinamentos, através de um curso online, que é o Método 5P, né, que a gente já está aí indo para a terceira turma, e também faço consultorias para pessoas que desejam tirar a sua ideia da cabeça, romper com essa ideia na cabeça e trazer ela para a prática, né, romper com esses limites e fazer com que elas virem um furacão de transformação nas comunidades mais pobres do Brasil. O nosso assunto aqui é empreendedorismo social e para mim é uma grande honra falar sobre isso, por ser apaixonado pela área e queria, diante de tantas e tantos assuntos que a gente poderia falar por aqui, né, só para dar uma contextualização sobre o conceito teórico disso, eu não quero ficar falando muito sobre teoria aqui, a minha ideia é falar sobre essência, mas se a gente fosse falar de teoria, a gente está falando sobre algo, né, uma capacidade de um empreendedor, de uma pessoa, quando ela olha uma determinada situação, uma determinada realidade, né, enxerga oportunidades, possibilidades, e ela encontra soluções, criando produtos, serviços que não beneficiem somente a ela, mas a um grupo de pessoas, a sociedade como um todo, levando valor para essa sociedade. E falar de empreendedorismo para mim, eu queria então trazer a essência, aonde está o polo de desenvolvimento maior do empreendedorismo social. Se a gente for pensar, a gente sempre comenta e vai atrás das informações quando elas já estão praticamente pré-programadas, quando o impacto já aconteceu, mas aonde nasceram essas grandes iniciativas? Aonde estão essas pessoas? E o que aconteceu com cada uma delas, que é bem similar, que faz com que as grandes ideias aconteçam? Para pensar sobre isso, eu preciso falar de história. E se eu falo de história, eu vou contar rapidinho a minha e de algumas outras pessoas. Eu sou o Danilo Ladentim, então o meu sobrenome é bem esquisito e diferente. Parece fácil, mas não é. É Ladentim, eu nasci em 82, tenho 38 anos, caminhando para dezembro em 39. Sou filho do Arlindo e da Ivone, irmão da Luciana. Meu pai era vendedor, vidraceiro, colocador de box, de banheiro. Aos 8 anos de idade eu comecei a trabalhar com ele, aprendi esse ofício do vidraceiro e do box com muito orgulho, aprendi muito sobre o valor da batalha e o valor do driblar as crises, né? Pensando numa família, a gente viveu o que é uma família comum de classe média baixa vive o tempo todo no Brasil. Então, as dificuldades financeiras, algumas privações, graças a Deus a gente nunca passou fome, mas algumas privações que fizeram com que a gente aprendesse muita coisa. Talvez você está me ouvindo e está percebendo que essa também pode ser alguma coisa similar na tua história.
Minha mãe, para complementar essas rendas e driblar essa crise, trabalhava como babá e muitas vezes diária, fazia os corres, como a gente diz aqui em São Paulo. E fazendo tudo isso, eu vivi com eles durante 23 anos. E em alguns momentos, dos 20 para cima, eu comecei a entender que queria viver o empreendedorismo social na prática, praticamente com o que a gente está falando aqui. E eu me joguei de cabeça numa organização chamada Jovens com a Missão, né, uma organização internacional que atua somente com voluntariado, é um modelo de negócios bem diferente, mas ela está em mais de 150 países, deu muito certo, tive lá minhas primeiras experiências, e depois de 15 anos eu pude perceber algumas coisas que me trazem à memória aqueles tempos distantes, né? Poder oferecer e começar um projeto social na região metropolitana de Curitiba, com 12 alunos, 12 crianças bem vulneráveis, e depois de algum tempo a gente conseguir ver mais de 2.000 crianças e adolescentes podendo passar por esse projeto, hoje com, podendo cursar as suas faculdades, com a sua vocação fortalecida, sendo protagonistas da sua história, podendo fazer coisas que elas talvez nem imaginavam, poder co-criar uma tecnologia social, hoje reconhecida pela Fundação Banco do Brasil, que é a Rede Polis, que forma crianças, adolescentes e jovens na perspectiva da cidadania e política, um assunto que é muito diferente, trazendo o quê? Trazendo desenvolvimento para dentro dessas comunidades mais pobres. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para que faz sentido? O que tem a ver empreendedorismo social com história? Porque eu acredito que empreendedorismo social nasce das nossas experiências. Eu estava falando para vocês aonde que é o polo de desenvolvimento. Eu não acredito que os polos de desenvolvimento, o empreendedorismo, as grandes iniciativas, elas nascem, sabe aonde? Nas grandes acelerações. Não nasce quando uma pessoa me procura para querer criar alguma coisa, não nasce a partir de um grande investimento milionário, quando cai na conta do empreendedor e aí sim começou a sua ideia. A gente está falando que começa na capacidade de uma pessoa comum, como eu e você, entendermos as nossas experiências, boas ou ruins, e a gente fazer delas um extremo trampolim. Ao invés da gente criar um muro de concreto e falar não dá mais, ou a gente falar não dá para dar um próximo passo, eu falo dá, eu falo para os outros dá, e a gente vai para frente. Então, os grandes empreendimentos nascem aonde? Na veia de pessoas comuns que têm um coração batendo no peito e que querem superar essas limitações. Você pode estar até pensando assim, mas eu não vivi questões muito difíceis na minha vida, eu tive uma vida tranquila nisso, mas se você tem ar nos seus pulmões, tem sangue nas suas veias, e você sai para a rua, você vai se deparar com uma realidade que não deveria ser assim. O empreendedor social deve ter a característica, a capacidade de falar não para essa realidade e falar, eu vou me colocar à disposição de criar negócios, produtos, serviços que vão impactar o mundo e vão mudar essa realidade. É utopia? É utopia. Mas lembro de uma frase de um escritor uruguaio, que eu não me lembro o nome exatamente agora, se vocês lembrarem, vocês podem colocar aqui, que ele fala que a utopia é como se fosse o horizonte. Eu vou parafrasear ele aqui. E a gente dá 2 passos e ele se afasta 2 passos, a gente dá 10 passos e ele afasta 10 passos. E para que serve a utopia? Para a gente não parar de caminhar. Então o empreendedorismo social acredita que pode mudar o mundo literalmente. E tem uma outra capacidade que é o quê? A gente consegue ou deve entender e conseguir transformar tragédia em solução, trauma em luz, o caos, a bagunça que as coisas estão, a sua vida, a minha vida, ou qualquer outra vida por aí, a gente deve ter a capacidade de, a partir dos nossos negócios, criar a solução para aquilo e transformar aquela realidade. E a gente fala muito sobre transformar o mundo, né? A gente criar soluções para transformar o mundo. E que mundo que é esse? Né? O Erivelto estava falando da desigualdade, dessas questões raciais, de gênero, como que a gente vai se comportar no meio de tudo isso, nesse mundo 6.0 que a gente está indo? Olha só, o mundo não é a geografia, eu não acredito dessa forma. Eu não penso em mundo como localização, território, geografia, mas penso o mundo em pessoas. E quando a gente transforma pessoas, seja ela uma dezena delas, uma centena delas, a gente começa a entender que a gente pode transformar essa realidade. Quando a gente pensa nisso, a gente quebra o paradigma também da perspectiva de que o empreendedor social de sucesso é só aquele, então, que está impactando milhares de pessoas com R$1 milhão na sua conta. E aí eu esqueço da Dona Zita em Fazenda Rio Grande, que é uma senhora muito simples, negra, que atende 50 adolescentes sem nenhum dinheiro e dá um lanche para eles no final. E eles estão sendo transformados, porque isso faz parte do empreendedorismo. Pensando nessa questão e já avançando para essa pequena reflexão
pensando no final dela, além da minha história, da história da Dona Zita, tem algumas que vocês devem conhecer. Por exemplo, a do Edu Lira, Gerando Falcões, um grande negócio que se auto-intitula como um ecossistema de desenvolvimento social, que apoia, capacita líderes em favelas do Brasil. Eles já estão em 20 e poucos estados, e ele diz, né, que o Gerando Falcões, com toda a estrutura que eles possuem hoje, capacidade de mobilização, empresariado, tudo isso, todos esses contatos, nasceu dentro de um barraco de chão batido, sem reboco por dentro e por fora. É lá que foi o primeiro escritório da Gerando Falcões. É lá que nasceu esse desenvolvimento. Se a gente for pensar num case da CID aí de Curitiba, um negócio de impacto também que a sigla significa, então, Ação Social para a Igualdade das Diferenças. E eu tive aula com o Alexandre Amorim na pós-graduação, e ele e mais 2 amigos na faculdade de administração botaram essa ideia no papel e começaram a criar. Só que sabe onde que ela nasceu? Ela não nasceu na cabeça do Alexandre nem de mais ninguém, ela nasceu a partir da Laura. Quem que era a Laura? A Laura era irmã do Alexandre Amorim. Ela foi diagnosticada com síndrome de Down e transtorno de espectro autista. E ali nasceu a CID. A essência da CID, o desenvolvimento, o polo de criação foi na Laura. Ela é a fundadora da CID. Se a gente for pegar o último exemplo, que é do Mohamed Yunus, que é um cara super conhecido, um dos precursores dessa questão aí do empreendedorismo social, que criou o Grameen Bank, foi Prêmio Nobel da Paz em 2006, e ele viveu dentro de uma família de baixa renda na Índia, nasceu em Bangladesh, e ele viu que as pessoas de baixa renda não conseguiam, né, o microcrédito, né, dentro desse ambiente para conseguir empreender de alguma forma. E dentro dessa questão, ele tirou do próprio bolso algumas fatias aproximadas de $25. E essas fatias de $25 emprestando para mulheres a juros muito baixos para que elas pudessem comprar, então, as suas ferramentas de trabalho. Todas elas retornaram e pagaram esses empréstimos. O que ele faz até 2018, mais ou menos 26,5 bilhões de dólares tinham sido emprestados no mundo através desse banco. E a taxa de adimplência é de 97%. Ele mudou a realidade de muitas pessoas. O mundo está sendo mudado por causa do Yunus, por causa de você, por causa de mim. E pensando nessa questão dos meus 23 anos, para voltar na minha história e encerrar esse assunto, os 23 anos que eu passei com a minha mãe e com meu pai, 6 anos deles a gente passou, sabe aonde? Passou sendo zelador de uma igreja. E a gente morava numa casinha de pouquinhos metros quadrados, e isso eu falo com muito, muito orgulho, sem nenhum tipo de para ficar ninguém com dó, não tem nada disso, é para falar da essência das coisas que eu tenho vivido. E ali a gente só tinha um quarto, os 4 dormiam no mesmo quarto, só eu e minha irmã tínhamos a cama de solteiro, e eles tinham que todos os dias, durante 6 anos, levantar o colchão, montar o colchão de casal para dormir no chão, sem nenhuma privacidade. E ali nasceram minha paixão pelo setor, ali nasceram algumas ideias que foram aplicadas depois de tanto tempo. Portanto, pessoal, as iniciativas sociais, elas não nascem do que a gente sabe fazer, mas elas nascem a partir do que a gente é, do que nós somos. Então, eu quero fechar isso aqui com uma conta. A conta pega aquilo que você sabe, os seus porquês, o propósito. O empreendedorismo social tem a ver com missão, né, com carregar uma vocação. Então, pega tudo isso e coloca dentro de um liquidificador. Adiciona agora os seus talentos, as suas potencialidades, aquilo que você sabe fazer. Bate tudo esse negócio. Vai sair as maiores iniciativas, as mais incríveis do mundo. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que a resposta para esse caos que a gente está vivendo em muitas áreas, somos nós também responsáveis. E 2 perguntas para fechar, e eu já passo a palavra para o Nascimento Perivelto. A primeira delas é que o que tem na sua história que pode gerar transformação? O que você lembra? Se não é na sua história, o que você vive ou está vivendo que pode gerar e deve gerar transformação para causar impacto no mundo? E a segunda questão é o nosso entendimento, a reflexão sobre que nós somos parte do mundo e não devemos viver a parte do mundo. Aí é a nossa responsabilidade, e eu tenho certeza que a possibilidade de que a gente viva esse novo tempo dentro do empreendedorismo, né, pensando nesse ambiente social, deve fazer parte da nossa mente nesse mundo 6.0 que a gente está em. Nascimento. Rapaz, eu não sei se eu estou ficando cansado ou cada vez mais inspirado. Uma palestra melhor do que a outra. A gente está com 9h50 de live. O Facebook do Erivelto já derrubou a gente, tá? Mas o YouTube mantém em pé aqui, né? A próxima palestra vai ser do meu amigo Sérgio Albuquerque. Ele vai falar sobre
equilíbrio, a chave do sucesso para a gente ir para as nossas fases finais, né? Mas, Erivelto, que história maravilhosa e que disposição para inspirar aí do Danilo Ladentin, né? É isso, a gente falou várias vezes sobre isso, né? É óbvio que é possível você empreender na riqueza, né? E o empreendedor ele continua empreendendo para o resto da vida. Só que no começo o empreendedorismo tem a ver com dinheiro, né? Todo mundo, não conheço pessoa que diz que dinheiro não é importante. É importante, mas quando você tem uma história, você tem um foco e você consegue juntar essas duas coisas, eu acho que você forma principalmente uma ideia original, né? Que você falou também. Eu acho que você forma o verdadeiro empreendedor, se forma nesses momentos. E a questão do empreendedorismo social, eu lembrei da Maria, Erivelto. A Maria é uma professora, Danilo, que dava aula na região de Londrina, depois aqui na região de Curitiba. Nós conhecemos a Maria no Projeto Vida, coincidentemente ela é prima do Erivelto. Ela já tem mais de 60 anos, já está aposentada, poderia estar super tranquilo. Sabe o que ela fez? Dedicou o seu tempo, o seu talento para dar aula para pessoas da melhor idade, que é justamente isso que você provoca, né, nas suas palestras. Como é que você pode, através daquilo que você tem, porque às vezes a gente espera para fazer empreendedorismo social quando tiver recursos, quando tiver alguém bancando, quando você for uma ONG, mas no chão da vida, no dia a dia, qual é o pouquinho que você pode fazer para transformar vidas? Antes do Danilo falar, deixa eu contar uma história que eu presenciei, né? Isso eu vi com os meus próprios olhos. Eu contei aqui que o Joel Krieger está fazendo doação de cestas básicas com o dinheiro que ele está arrecadando da venda do livro, né? E nós fomos aqui em Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, ali onde tem, próximo ali das empresas de calcário, e a gente foi entregar ali 60 cestas básicas na casa de uma mulher. Essa mulher era zeladora de uma escola, ela deve ganhar aí, sei lá, R$2.000 por mês, se é que ganha isso, e mantém um projeto social na região onde ela mora, que envolve mais de 200 pessoas. Quer dizer, ela alimenta essas pessoas, movimenta essas pessoas. Então, isso é bem na linha do que o Nascimento falou. É óbvio que com dinheiro é mais fácil, mas sem dinheiro não é possível, né, Danilo? Exatamente. Cada um fazendo o seu pouquinho, né? Cada um com as suas horas. Se você pode 30 minutos, faça 30 minutos. Tem muita possibilidade de voluntariado. Se você tem uma empresa, você consegue também entender como que a empresa pode participar disso, setores de responsabilidade social. Tem muita coisa para fazer. Então, acho que é só a nossa reflexão, a nossa intencionalidade de fazer com que isso aconteça. E tenho certeza que o mundo pode ser melhor, né? A partir dessa reflexão. Que legal. Danilo, obrigado pela tua presença aqui. O nosso próximo convidado da noite dessa jornada super especial é o Sérgio Albuquerque, que está chegando. Danilo, até uma próxima oportunidade. Você contribuiu em muito. Tá? Um abraço para vocês. Obrigado.